vamos falar hoje sobre os dons do Espírito Santo, né? Começar a falar. Ouvimos já bastante, né, coisas a respeito de dons. Vimos que eles estão alinhados com o chamado de Deus na nossa vida, com o destino, o propósito, né? Vimos que quando falamos em chamado, estamos falando dos dons do Pai, dos dons do Filho, que nos são dados ali mediante a conversão, né? Ou ainda no processo, durante toda a nossa jornada, podemos receber imediatamente um dom do Filho, não é? Como um comissionamento. Podemos posteriormente recebê-lo, né? Podemos antes receber ali um dom do Pai, um dom de, né? E a gente vai crescendo no dom, Deus vai acrescentando outros. Então não é porque hoje talvez eu não tenha um chamado, né, ou um dom de liderança, de misericórdia, de ensino, etc., né? Ou porque hoje não tenho o dom do pastor, do profeta, do mestre, do apóstolo, do evangelista, que nunca eu posso tê-lo, né? É possível que, de fato, à medida em que eu vou caminhando, eu vou avançando no conhecimento, na intimidade em Deus, na busca do reino, na fé, e eu vou me tornando, né, cada vez mais, vamos dizer assim, disponível para Deus. É possível que sim, eu receba, né, algum outro dom chamado, dom pessoa, como a gente já falou aqui, tá? Então, por isso que é importante essa busca, que ela nunca pare, que ela nunca termine, essa investigação de nós mesmos, né? Investigação de qual é o chamado de Deus, de quais são os dons de Deus, porque hoje são esses, mas amanhã pode outras coisas estarem acontecendo à medida que a gente vai crescendo em fé. Então, eu não tenho aquilo e aquilo é sempre só aquilo, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Então eu preciso estar atento, e por isso que a gente traz essas informações aqui, para facilitar essa checagem, né, essa percepção. Encerramos, né, na semana passada, o Matheus e Tamires deram uma aula a respeito do pastor, o evangelista e o mestre, né? Quantos que tiveram na aula aqui da semana passada? Legal, muito bom. Foi boa aula? Que bom, então esclarece muita coisa, né, pra gente. E hoje a gente vai falar então sobre os dons do Espírito Santo. Algumas coisas antes da gente entrar aqui, eu quero dizer sobre essa questão dos dons do Espírito Santo. Eles também são chamados, nós vamos falar no próximo texto aqui, de manifestações, né? E muitas vezes é confundido a manifestação dos dons com a manifestação da presença de Deus. São coisas separadas, né? Uma coisa é aquele ambiente de unção, de adoração, em que a gente sente o peso da glória de Deus. Sabe quando a gente está às vezes num retiro ou num culto, né, mais específico, e algo assim acontece? Então, eu tenho ali um ambiente, como a gente já falou, né, quando falamos do profeta, aquele manto de unção profética sendo liberado naquele lugar. Isso é uma manifestação, né, de Deus, da presença de Deus. A manifestação do dom do dom do Espírito é chamado manifestação, porque diferente dos dons chamado e dos dons do Pai, né, os dons do Filho e dos dons do Pai, eles não são irrevogáveis, né? A pessoa, então, recebe naquele momento, é uma manifestação, acontece naquela hora, a pessoa não possui aquele dom. Ninguém possui o dom do Espírito Santo, mas uma pessoa possui um dom do profeta, o dom do evangelista, o dom de liderança, o dom de ensino. Isso não é tirado nunca mais dela, né? Mas os dons do Espírito Santo a pessoa não tem ele, entende? Para si, ela não possui. Ele se manifesta, né, para um fim específico e proveitoso. Então, eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, para a gente ver um pouco, né, e começar na palavra aqui a respeito dos dons do Espírito Santo. Vamos abrir junto lá. 1 Coríntios 12. Agora eu vou acender aqui para a gente poder ler, né? Não vai ficar esquisito. Todo mundo achou aí? Sim? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Ou seja, que vocês ignorem isso, né? No sentido de não conhecer. Vocês bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, os dons do Filho, né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, os dons do Pai. Mas a manifestação do Espírito, ou seja, os dons, né, do Espírito Santo, é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia, e a outro os dons, o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Percebe então aqui é uma manifestação específica desses dons que são as manifestações do Espírito. Né? É dado segundo um fim proveitoso, com um propósito bem definido. É dado de forma particular, né? Para cada pessoa naquela hora, para aquele propósito específico. Entende? Então você vê como aquela consulta ao profeta, ela é um tanto quanto absurda, né? Porque se o Espírito Santo não quisesse manifestar dom de revelação, que seriam os 3 dons que vamos ver hoje, ou dom de profecia, não tem o que a pessoa fazer. Ela vai encomendar dela, para ela mesma, para ti, uma profecia. Entende? É um absurdo, né? Porque é uma manifestação. E ela acontece espontaneamente do Espírito naquela hora para aquele fim. Pode acontecer de que, às vezes, a pessoa vai na consulta do profeta e Deus de fato quer falar algo com ela, criatura, aproveita a oportunidade, já que é assim que eu consigo falar contigo, e pode usar a boca daquela pessoa e usar ela como palavra de profecia. Né? Mas não que isso seja, vamos dizer assim, bom para a pessoa, entende? A pessoa não cresce, não amadurece, não avança na fé. Né? Ela não vai, talvez, desenvolver a fé a vida dela. Ela vai ficar sempre procurando o outro, sempre procurando o outro. Né? E via de regra não vai ser, Deus não vai falar via de regra, entende? Vai ser um momento específico. Então vamos avançar aqui. Então, manifestações do Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó. Dão suporte aos dons do Pai e do Filho. Potencializam o dom vocacional, recebidos mediante o batismo do Espírito Santo. Vamos pensar nessa frase grandona aí. Né? Então, os dons do Espírito Santo, eles dão suporte aos dons. Lembra que a gente falou do equipamento? Os dons do Espírito Santo são o equipamento do profeta, do líder, do evangelista, do pastor, né? do mestre, da pessoa que ensina, né? Da pessoa que trabalha com misericórdia, tem o dom de misericórdia. São o equipamento, né? Do aconselhamento. Então, é aquela mochila, né? Que você vai sacar algumas coisas dali de dentro. Eles dão suporte a esses dons. O dom, ele potencializa o dom vocacional. O dom vocacional que é esse dom, né, os dons do Filho, por exemplo, né, ou os dons do Pai. São a mesma coisa. Então eles dão uma potência maior, né? Eles intensificam esse ministério. É aquilo que Paulo vai dizer para os coríntios, então, a respeito de que ele foi ter com eles, não em palavra humana, de sabedoria humana, mas em poder, né? Seria isso, o chamado dele, a ação, a presença dele no meio deles não foi simplesmente dentro de uma relação né, somente daquela de pessoa humana, não, mas ele foi em poder, né? Ele tinha um equipamento específico adequado para aquela situação. Eles
são recebidos mediante o batismo no Espírito Santo. Então, como que eu vou saber que alguém vai poder ter, vai passar a ter um dom do Espírito Santo? A partir do batismo do Espírito Santo. Né? São dons os dons da graça também chamados, né? Os dons carismáticos. Então, esses aqui são os dons que são recebidos com o batismo do Espírito Santo. Não é no conversão. Né? Eles fazem parte do revestimento de poder, porque são dons de poder. Né? Eles trazem poder. Então, esses dons são depois ou a partir do batismo do Espírito Santo, que eu passo a fluir neles. Os 9 dons do Espírito não são dados permanentemente à pessoa, aquilo que a gente já falou, mas eles se manifestam na vida delas em determinadas situações para cumprir um propósito específico e sempre de acordo com a vontade do Espírito Santo. Ou seja, como a gente falou antes, não é a pessoa que busca o dom se manifesta. Né? Não adianta eu ir lá atrás dele. É o Espírito Santo que dá quando ele quer, para o fim que ele quiser. Né? Até aqui, alguma dúvida, alguma coisa estranha que ficou aí no meio do caminho? Né? Vocês estão comigo? Estão? Sim? É sono sim, mesmo? Sim. É sono. Ok. Nessas caras, assim, é sono. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar aqui. Isso. Né? Uma coisa importante sobre os dons aqui, do Espírito Santo, os dons, que é o que Paulo fala, essa advertência, né? Não sejais ignorantes. Paulo, em nenhum momento, né, isso foi interpretado de forma errada em diversos, por anos, não é? E ainda é em diversos lugares, não foi uma proibição no uso dos dons do Espírito, né? Muito pelo contrário, foi uma instrução de como usá-los. O problema não é que eles estavam usando, o problema é que eles estavam usando de forma equivocada. Então, Paulo estava fazendo aquela poda. Sabe aquela flor que cresce bonita, fica bem cheia, mas tudo desordenado, tudo bagunçado, bem doido, assim? E aí você dá aquela parada, fica toda bonitinha, toda linda, assim? Então, é isso. Paulo está querendo podar, não é? Não no sentido de distinguir os dons, de proibir os dons, mas de ensinar. Os dons, né, o movimento, o aprender a fluir no dom, precisa de ensino, não é? É ensinado. Nós precisamos ser ensinados a fluir no dom, a usar o dom que Deus me deu. Entende? Nós precisamos ser ensinados a como utilizar o dom. Né? No início da trajetória, né, da caminhada, logo depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, aconteceu que eu estava orando em casa, né, por tempo de oração, e às vezes passava na minha cabeça, vinha uma pessoa, eu ficava fixa nela, lembrando dela, não sabia o que fazer, eu orava por ela, né, que é o que a gente faz. Eu orava por essa pessoa e me vinham algumas frases dentro de mim que não pareciam ser os meus pensamentos sobre a pessoa, porque não fazia nexo com o meu pensamento, nem era a minha oração naquela hora. E eu não entendi o que era aquilo. O que eu fazia? Eu escrevia. E na próxima oportunidade que eu tinha com essa pessoa, eu falava com ela, que eu estava orando por ela, e enquanto eu orava por ela, eu escrevi isso, e entregava isso para ela. Eu não sabia o que era, né? E demorou para eu entender que aquilo era uma palavra de profecia. Demorou bastante, na verdade. E aí depois que eu entendi que aquilo era uma palavra de profecia, eu entendi que eu não precisava estar só em casa orando e anotar no papel. Eu não precisava anotar, na verdade, né? Então, foi dando um upgrade, assim. Então, eu podia chegar na pessoa, eu tinha uma percepção naquela hora, eu podia orar com ela e trazer aquela palavra naquela hora. Eu poderia fazer fluir isso de diversas maneiras, não precisava, inclusive, né, estar num lugar separado e mais, dependendo do ambiente, eu poderia só chegar no ouvido dela e já trazer essa mensagem. Então, foi mudando a forma do dom, de aprender, de crescer, de como é. Diversas vezes eu errei. Eu achava que aquilo que eu estava dizendo, não todo, mas uma parte daquilo, vinha do Espírito Santo. Mas na verdade estava misturado com emoções, com sentimentos meus, e aquilo foi junto. Né? Assim, para que eu me corrigisse, né, eu precisei estar sensível ao Espírito Santo quando ele me mostrou que, peraí, né,
ou quando às vezes a pessoa falou para mim algumas partes daquilo que eu tinha dito que não testificava, né? Então eu não tive alguém para me orientar durante bastante tempo, e por conta disso eu errei um pouco mais, né? Não deixei de fluir no dom, não deixei, mas errei um pouco mais. Então assim, o erro faz parte, é natural do desenvolvimento, do crescimento. É como uma criança que aprende a andar, né? Aliás, ela não come sozinha no início, depois ela aprende a gatinhar, e depois ela aprende a ficar mais firminha de pé, daqui a pouco ela tenta correr, cai, né? A fraldinha pesa, ela cai. Então, em alguns momentos a gente vai cair, vai dar uma resvalada, vai errar, entende? O importante é ter humildade para admitir, para reconhecer e mudar de postura, avançar naquilo, crescer naquilo. Então a gente cresce no dom nesse sentido, ele não vem pronto. Então é nesse sentido que eu quero dizer que a gente precisa aprender. O dom para que a gente flua nele, a gente precisa ser ensinado pelo Espírito Santo, lógico, mas a gente precisa estar disponível, né? E ser humilde para ser ensinado por outros também, que já estejam caminhando nos dons. Tá? Uma coisa importante aqui, né, sobre a questão do sobrenatural, sobre o fato de precisar ser ensinado, é que não é algo que vai sair do controle, entende? O controle não é nosso, é do Espírito Santo, né, em primeiro lugar. A liberdade é dele, é do Espírito, a ordem é dele, é do Espírito. Mas o Espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta, né? E isso não é só para quem profetiza. A gente pode estender isso para o uso de todos os outros dons, né? Ou seja, eu não vou ficar possuído, né? Tanto que eu posso escolher se eu tenho fé o suficiente para trazer aquela palavra profética, se eu tenho fé o suficiente para entender que o Espírito Santo está me dando um direcionamento, né, naquele ambiente, naquela situação, sobre aquelas pessoas, sobre cura. Eu preciso ter fé para interagir com Deus em relação a isso. Ou seja, existe, né, uma relação aí, não de lógica humana, mas uma participação, entende? Uma coerência nossa com o Espírito Santo. Então, ele não nos possui. A diferença disso, do que Paulo está dizendo aqui, que eles andavam de acordo com os ídolos mudos. Por quê? Porque nessa região aqui, a gente já falou, né, quando falou da carta aos Coríntios, eles tinham uma relação muito grande com a idolatria, eram vários deuses, e a forma de culto deles era justamente essa, né? Era um estado de possessão de êxtase. Um êxtase tal que se perdia o controle. Por quê? Porque Satanás faz isso, ele rouba a nossa mente. Então, uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa, né, aliás, uma pessoa possessa por um espírito demoníaco, ela não faz ideia do que ela está fazendo. E depois que aquele demônio é expulso, ela não se lembra de nada do que aconteceu, né? Até o momento em que ela foi possuída. Ela tem um apagão ali. Deus não faz isso conosco. Tudo que nós nos movemos, ainda que estejamos cheios do êxtase da presença de Deus, fazemos consciente de que estamos fazendo. Deus não tira a nossa mente, a nossa capacidade de interagir com Ele e de decidir, de escolher se queremos ou não. Por isso que o sobrenatural precisa ser ensinado. A gente aprende a se movimentar no sobrenatural. Como que estamos até aqui? Gritos de alegria, sussurros? Nada? Movimentos espontâneos, dancinha? Não ainda? Então vamos deixar para depois. Então, mais tarde, né? Falamos aqui dessa parte, dos erros. Deixa eu ver, da interação com o Espírito Santo. Essa parte aqui é importante. Abram para mim, junto comigo, em Ezequiel 47. Vamos lá. Ezequiel, profeta Ezequiel 47. Capítulo 47. No versículo 3, né? Aqui é o torrente das águas purificadoras, né?
Então a gente tem aqui aquela visão do profeta, tem água saindo do templo, né? Tem água saindo ali de dentro do templo, e essas águas elas vão subindo, né? Aliás, elas não vão subindo, não vão aumentando, né? Tem lugares onde elas já estão mais profundas. E o profeta é convidado então a entrar nessas águas. Aí no versículo 3 ele diz isso, né? Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. O homem é o anjo aqui, né? Essa manifestação. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Depois davam nos joelhos, nos ombros, e águas que se podiam nadar. Então, essa interação que a gente está falando com o Espírito Santo, essa correspondência com ele, a gente fica às vezes esperando que um dom vai cair em cima da gente e a gente vai né, fazer um teatro, sei lá, um negócio assim. Isso não vou determinar não, né, mas provavelmente não vai acontecer, né? O que tem que acontecer é você dar passos em direção a ele, a esse rio, que é a presença dele, a esse lugar onde ele está se movimentando, não é? E deixar que ele assuma todo o controle, entende? É assim que funciona o sobrenatural. Então eu preciso dar passos, né, e entrar nesse rio, e entrar nesse mover do Espírito. Ele não vai me inundar, entende? Eu tenho que decidir até lá. É uma decisão minha e sua ir até lá. Fluir no dom do Espírito Santo é uma decisão minha e sua, apesar de ser uma manifestação dele, né? É por isso que dá para ter a ordem do culto? Isso também. Mas em que sentido? Você já complementa o que você está querendo dizer. É perigoso. É porque, às vezes, é igual aqui, que eu percebo, né? Os dirigentes do louvor, ou até mesmo os pastores falam: se você fala em línguas, fale. Né? Só que a gente estudou que existe um dom que é para edificação própria. Que é diferente da profecia que eu me levanto para falar para a igreja inteira. Né? Do Espírito levanta. Né? Então, essa forma de conter, nesse sentido que eu dizer. A manifestação do dom de línguas, diversidade de línguas, interpretação de línguas é diferente da oração em línguas. Tá? São coisas separadas. A gente vai falar disso na outra semana. Então, aí eu não tinha essa noção de separação. E pode ser um erro de algumas pessoas também. Até mesmo, né? Por isso que eu falei na questão da... Quando a gente está em casa, em família, né? Igreja, né? Num momento específico que a gente está sobre, né, a liderança, a autoridade ali, está dizendo e fazendo um comando desse, né? Se você agora tem essa liberdade, todos juntos nós podemos, fale, né? Nós podemos fazer isso, entende? Não há nenhum problema nisso. Nós estamos não falando línguas para interpretação, não é o dom, né? É a linguagem de oração. Nós estamos falando com Deus no momento de fluir juntos em Deus ali. Seria isso. Não é para que ninguém entenda nada. Não tem nenhum propósito nisso. É só uma interação ali com o Espírito Santo, né? Mas é aquele ambiente. Por que precisa dessa autorização para que todos façam juntos? Porque isso causa um assombro, talvez, em uma pessoa que não conhece, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso, naquele ambiente profético que está acontecendo, aquele ambiente da presença de Deus, ele é explicado, né, espiritualmente. O nosso espírito assenta naquilo, né? Não é algo que eu explico com palavras, entendíveis, inteligíveis, humanas, né? Então, é aquele momento da manifestação do poder de Deus, é aquele momento de liberação, de fluir. Então, é preciso essa liberação para que todos falem juntos, se for necessário. Mas se eu quero continuar falando, depois que acabou esse guia, vocês percebem que o pastor não manda parar, né? Isso cessa naturalmente. É aquele fluir, né? Isso é a ordem do Espírito. Então, para que eu continue falando, e eu posso continuar falando, e às vezes a gente continua falando mesmo, eu falo comigo com Deus no meu lugar ali, não tem problema, eu só não preciso levantar a voz. Continuo falando, em oração, porque é meu espírito sendo edificado. Então é nesse sentido que eu consigo ter essa ordem, né? Pode falar.
Isso daí que ela está falando é muito legal, porque domingo retrasado, no culto das 7, teve algumas manifestações assim muito claras e foi muito legal. Ouvi falar. E foi tão legal que estava aquele mover, de repente um começou a falar e a própria igreja identificou que aquilo era algo que precisava de uma interpretação e o pastor Marcos interpretou. Só que isso não foi uma vez, foram 2 vezes. Então estava aquele mover, de repente a própria igreja identificou isso, ficaram todo mundo em silêncio e só falando e o pastor interpretou. Depois foi aquele mover de novo e passou, e assim, baixou. Então, isso é a ordem do Espírito, é a liberdade no Espírito, entende? Onde o Espírito está e a liberdade. Essa liberdade a gente entende no Espírito, no nosso Espírito, essa interação com Ele. Que momento é esse agora? Né? Não teve uma palavra, não precisa de uma palavra de comando de alguém, agora fica no momento de silêncio porque agora é a vez do outro. Né? Não é assim. Vou dar oportunidade para o Espírito. Não é? Vamos dar agora o Espírito Santo é a sua vez, pode ficar à vontade, né? Não, entende? É assim, esse ambiente, isso é igreja, né? Esse é bonito, é muito lindo ver isso. Tem pessoas de fora que não eram da igreja, falaram para mim que isso aconteceu e identificaram isso que poderiam, Sim, criticar até, mas não, como foi um mover mesmo, testificou no coração de cada um. Exato, né? A bênção de Deus não traz pesar, aquilo que é de Deus não traz confusão, né? Ele não permite que isso aconteça. Então, em relação ao dom, nós precisamos entrar, não podemos negligenciar o dom. Se o Espírito Santo está me movimentando para algo, é importante que eu interaja com ele. Paulo fala isso para Timóteo, né? Desperte o dom, acorde o dom, mantenha esse dom aceso, vivo. Né? E a Paulo incentiva a busca, né? O desejo. Vai acontecer que eu vou fluir mais em alguns do que em outros. Alguns vão se repetir mais na minha vida, né? Na minha vida, na sua vida, entende? Do que outros, porque depende da busca, né? Aqueles pelos quais você provavelmente orou mais, desejou mais, teve maior interesse, o Espírito Santo conhece isso, sabe da sua estrutura, né? E a gente entende que ele opera o querer, ou seja, o desejo e o realizar. Então ele já colocou algo dentro de você, o desejo, a vontade, né? E provavelmente esses vão ser os dons que vão se manifestar mais. A gente tem a relação, como a gente falou, com o chamado, né? Com os dons vocacionais, do pai e do filho. Então a gente viu ali o equipamento para cada um, né? Para cada um deles. Vocês viram ali que o evangelista ele flui muito nos dons de poder, né? Principalmente, são os dons que mais se manifestam na vida dele. O profeta, ele vai fluir nos dons de revelação e na palavra de profecia, né? Entende? Então são dons que vão equipar, né? E os demais dons também, né? O dom de misericórdia, de liderança, dependendo da forma de atuação do lugar, daquilo que está sendo realizado, são aquelas manifestações mais comuns e constantes que vão acontecer. Mas não significa, ainda assim, que a pessoa tenha. É que aquela manifestação ocorre com maior frequência e mais vezes do que outras. Tá? Bom, isso aqui é um geral ainda. E agora a gente vai ver os 3 grupos de dons que vamos trabalhar hoje. Né? Então temos 3 grupos. Dons de revelação, de poder e vocais. Hoje nós vamos falar dos dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria não é sabedoria. Diferente. Palavra de conhecimento não é conhecimento. Toda a terra se encherá com conhecimento da presença da glória de Deus. Não é isso. É dom. É uma espécie diferente, é um tipo diferente. Tá? A palavra de sabedoria está relacionada ao futuro, né? O futuro que é próximo ou distante. Ela vai sempre apontar para algo relacionado ao futuro, próximo ou distante. Essa é a característica da palavra de sabedoria, desse dom.
Estamos falando dos dons de revelação, que envolve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, tá? E a palavra de sabedoria, ela aponta um futuro próximo ou um futuro distante, né? A palavra de conhecimento, ela é mais relacionada com o passado e o presente, que está acontecendo agora, imediatamente, né? Ela não tem característica de futuro. A palavra de conhecimento, ela diz algo a respeito. É um conhecimento, uma partícula do conhecimento de Deus a respeito do passado, de uma situação, de uma história, de um tempo, de um povo, de uma pessoa, né? E o presente dela, né? Ou né, de uma nação, de um povo, né? Etc. Então, sobre a palavra de sabedoria, ela tem essa característica de predição, e por isso que, apontando, né, um pouco para o futuro, por isso que às vezes se confunde com profecia, né? Ah, o profeta, mas o profeta se move nos dons de revelação, né? E se move no dom de profecia também. Então, é o equipamento do profeta. Então, isso às vezes confunde, né? Você não sabe em que momento é uma palavra de sabedoria, em que momento está acontecendo a profecia. Mas vocês vão perceber, eu espero, é a minha expectativa, que existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra, tá? A palavra de conhecimento é um fragmento, né? Essa partícula do conhecimento, é que Deus divide essa partícula. Então, entende? Não é algo humano, aprendido. Não é algo que o homem possa amadurecer orando e buscando o conhecimento da palavra de Deus e daí ele vai ter esse conhecimento. Não é aquela pessoa sábia. Por quê? Uma pessoa sábia é constantemente sábia, não é? Tem dúvidas sobre isso? Não? Uma pessoa sábia é sempre sábia, não é? A pessoa está desenvolvendo sabedoria. O dom da palavra de sabedoria, ele é uma operação, uma manifestação. A pessoa não tem. Então, não é a pessoa. É uma partícula que Deus compartilha do conhecimento dele. Como que se manifesta? A gente viu ali. O que é o testemunho interior? Né? Abstrato, subjetivo, a impressão interior. Em visão e sonhos, traz um detalhe, traz carga maior de informação, porque você vê a coisa. O testemunho interior, ele fica ali dentro de você, é quase que um sentimento ali dentro de você, né? A visão, ela é mais explícita, então tem cor, não é? Tem som, às vezes, a visão, não é? Tem o sonho, não é mesmo? Então tem muitos detalhes. Ele, apesar de ter uma abstração, porque é muito simbólico, mas ele tem uma riqueza de detalhes maior do que o testemunho interior, né? Então é importante a gente pensar nisso aqui. Vamos continuar. Então a palavra de sabedoria, diferente de uma palavra sábia. Aliás, eu vou voltar lá daqui a pouco, tá? Só que eu preciso antes falar isso aqui. Não se trata de sabedoria de Deus para viver o ordinário. O dia a dia, ai Deus, eu preciso de sabedoria para hoje. Não é dom de palavra de sabedoria. É outra sabedoria essa. Que se obtém pelo diligente estudo da meditação da palavra, né? Lá em Tiago fala, se alguém falta, né, de sabedoria, ore e peça a Deus, né? Não tem problema, ele vai dar. Mas não é o dom. E sim uma mensagem que aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação, um problema específico. É uma revelação. Atenção nisso aqui, é uma revelação que traz junto com ela um conselho, né? Traz uma revelação sobre uma situação e em seguida um conselho sobre como lidar com essa situação. Isso é a palavra de sabedoria, tá? Tiago 13 ao 22, né? A gente pode abrir lá para a gente ter um exemplo desse? 15, 13, 22. Errei tudo aqui, né? Não é Tiago, é Coríntios, perdão, 1 Coríntios 15. Eu não pus o Coríntios aqui. 1 Coríntios 15, o Tiago, né? Multipliquei Tiago na minha igreja. Pensou assim? Que é isso? Quem que escreveu esse restante aí, né? Participação especial minha. Escreveu até a noite. Eu até a noite, não dá para publicar ainda.
Vai lá, do 13, alguém pode ler aí, por favor? Do 13 ao 22? Bem alto. Olha só o que aconteceu na igreja de Corinto. O conselho, primeiro concílio, né, da igreja. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualdade é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé Está errado, hein? e continuará. Tá um texto errado, gente. Desculpa aí, estou deixando você ler, mas agora eu estou parando para ver, não é esse texto, não. Não, Coríntios. Acho que é só Não, Tiago 5, será? Não, é o concílio de Tiago. Então é Atos. É Atos, que o Coríntios, ó. Gente, eu tô com sono. Eu não posso ver. Eu admito que eu estou com sono. Vou tomar não. Vai lá, vai dar tudo certo. No final a gente vai entender. Vai ser Tiago. Eu não ia ler, eu ia explicar o texto. Vai lá. Agora sim, 13. Vai lá, vai lá, Kelly. Atos 15, vai lá. Agora vai funcionar. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e foi. Vai lá, Kelly. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes. Arrasou-lhes. Isso, viu? Ele arrasou. Arrasou, né? Irmãos, ouvindo. Refletiu, né? Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios, para edificar entre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras de profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. E edificarei as suas ruínas, e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busquem o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que nem creem, e os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os judeus. Então, percebem aqui, estava acontecendo uma divergência que tem a ver com a gente hoje aqui, diretamente. Os apóstolos, né, e os líderes, né, da igreja ali, os profetas, né, os mestres, né, na igreja primitiva, estavam tendo ali um primeiro de contato assim, do evangelho com os gentios. Né? Pedro tinha acabado agora de ter aquela experiência com Cornélio. O Cornélio, né, vocês lembram daquele homem gentil, né, que não era judeu, e ele teve a visita de um anjo, uma visão, né, isso faz parte do nosso estudo aqui também, uma visão de um anjo, e pediu para chamar Pedro. Pedro foi lá, contrariado, mas porque o Espírito Santo trouxe para ele uma visão, uma visão que sobre essa visão havia uma revelação, uma palavra de sabedoria sobre o que ele deveria fazer, a respeito de uma coisa que ele ainda não sabia o que era, mas ele sabia que ele deveria. Então, já tinha tido o conselho da parte de Deus, ele chega na casa de Cornélio, prega o evangelho, entende o que é para todos eles. Enquanto ele está pregando, o Espírito Santo cai sobre todos os gentios que estavam ali, toda a família, né, os servos ali de Cornélio. Igual aconteceu em Atos com os judeus, né, ali os discípulos dentro do cenáculo. E aí eles, como que a gente vai negar água para batizar, né? Ou seja, porque eles vão poder ser parte do cristianismo
né? Ou seja, né, que são como nós. O Espírito Santo veio sobre eles. Mas essa conversão e essa situação e essa inclusão dos gentios na fé em Cristo, a partir de agora, desses tempos, né, desses movimentos que iam acontecendo em volta ali na Ásia, esses movimentos foram criando alguns atritos, algumas dificuldades com os judeus, porque os judeus tinham a lei, né? Então eles tinham várias coisas que não podiam, eles cresceram com essa tradição. Os gentios viviam de outro jeito, que era o oposto deles, né? Mas nós sabemos que a fé é uma só, e a cultura do reino é uma só. Mas eles estavam tentando ali, porque estava havendo briga, né? Os judeus não estavam aceitando os gentios. E os gentios estavam assim com os judeus, né? Por conta do preconceito e tudo isso. Aí então, acontece esse concílio, estão discutindo sobre o que tem que fazer. Eles têm que, não pode, né? Eles têm atitudes imorais de prostituição, não pode ter isso, lógico, né? Isso é coerente. Eles não estão guardando o sábado. Não, espera aí, Jesus falou que ele era o Senhor do sábado, espera aí. Então tinha coisas que fazia sentido, tinha coisas que não fazia sentido nenhum, né? E aí Tiago levanta ali, galera, traz uma palavra de ordem, né? Arrasou ou-lhes, né? E reflete ali com eles. Pessoal, é o seguinte, que os gentios devem participar da fé, isso é óbvio, porque lá no Antigo Testamento, ele vem e traz a aplicação dessa palavra, ou seja, Deus compartilha a revelação e o entendimento do bíblico desse texto que deveria ser aplicado nessa situação, porque isso não era somente algo para aquela época, era algo que Deus estava manifestando e era como se ele estivesse reivindicando o cumprimento de uma profecia, entende? Ele estava entendendo da parte de Deus os entornos, os caminhos da igreja, né? A relação futura da igreja. Ainda que o futuro, estamos falando do passado lá nós, e aquele período ali da igreja, e como a igreja, a partir dali, deveria se encaminhar. E Tiago tem então essa palavra, e aí diz aqui, que assim que ele acabou de falar, todo mundo achou de boa, ótimo, beleza, é isso aí, cara, você disse tudo, ninguém tem mais argumento nenhum para derrubar. E eles decidiram fazer daquela forma, e aí foi só dividir quem eram as pessoas que deveriam ir lá informar o que eles deveriam e o que eles não deveriam fazer. Né? Então isso foi uma ação, né, de palavra de sabedoria. Né? Deus movendo e usando alguém com palavra de sabedoria. Ficou claro isso? Teve algum entendimento a respeito do que a gente está falando? Faz sentido para vocês? Sim? Vocês estão comigo? Sim. Então tá bom, fica comigo aqui, tá? Não, quero voltar. Isso. Vamos fazer assim. Elisama, abre Atos 5:3. A Kelly já leu, pula, vai amar. E Atos 9, João 1, João 4, 2 Samuel. E 2 Reis. Tá? Pode ser? Com ponto aqui sozinho. Pode ler lá, Elisama, por favor? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, vocês lembram desse texto aqui que ela leu? Sim. Né? Ananias e Safira? A gente está vendo ali Pedro fazendo aquela coisa que a gente chama de revelar o pecado. Né? Está revelando o pecado que aconteceu ali. Essa coisa é a palavra de conhecimento. É algo que aconteceu e estava acontecendo naquela hora, passado e presente. Né? Então, a palavra de conhecimento, diferente do conhecimento como resultado de uma informação de busca de Deus, trata-se de uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, que revela o conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias e verdades bíblicas. Tá? Diferente de conhecimento. Então, aqui revela um pecado. Ninguém sabia disso, só o Espírito Santo sabia. Né? Tanto que o que Pedro fala para ele assim
Porque você mentiu para o Espírito Santo. Né? Então aqui são alguns exemplos, né, do que acontece na palavra de conhecimento. Vai lá, Kelly, pode ler. Eu pulei aqui. Kelly não tinha lido antes. Vai lá, Mar. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí 17, né? Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão do seu irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem, né? Ele está tendo uma visão, né? E o Espírito Santo fala nessa visão. Tá vendo que tem som na visão? Tem música, né? Surround e tal. Né? Entendeu? E ele traz essa visão e falando para ele exatamente com muitos detalhes. O que é muito louco nessa visão é que no próprio texto bíblico ele fala que enquanto o profeta está tendo essa visão, o Deus já falou, o Espírito Santo já falou para Paulo, eu já falei, já dei uma visão para ele de que um homem chamado tal vai lá na casa dele, e o homem era ele, né? E o profeta. Então, assim, o Espírito Santo tinha esquematizado das coisas, entendeu? Estava tudo certo, combinado, né? Só precisava que o profeta interagisse e fosse até lá, né? Ele não foi obrigado, né? Entendeu? Precisa ter uma interação. Ele recebeu uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa que tinha se convertido, que estava naquele lugar, naquela situação, e precisava lá e orar por ele. Ele não sabia mais nada o que ia acontecer. E aí, se perecer, perecia, né? Tudo, ele até tenta razoar com Deus. É que esse cara não tem uma boa fama, assim, né? E aí o Espírito Santo vai aconselhar, né? Ele fala: não, fica tranquilo que eu também já falei com ele também já está tendo uma visão nessa mesma hora, está tudo certo, já está combinado. Então, né, a gente tem essa palavra de conhecimento. Vai lá, Maria. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então, olha só que interessante, né? A gente está vendo Natanael lá, Jesus vem e fala para ele que já tinha visto ele antes dele chegar. Como que isso é possível, né? Primeiro a gente precisa crer, né, entender que Jesus, quando esteve na terra, ele não usurpou ser igual a Deus, né, mas esvaziou de si mesmo, e tudo quanto ele fez na força e no poder do Espírito Santo, né? Então ele está aqui se movendo no dom de palavra de conhecimento, né, a respeito de Natanael. Ele teve ali uma visão, ele viu Natanael debaixo da figueira, né? Se de fato, eu falei que ele teve uma visão, não posso nem afirmar isso, né? Porque às vezes o testemunho interior dá essa impressão de ver, mas você não viu nada, é um testemunho interior, uma convicção. Então ele pode ter tido uma convicção de que ele estava naquele lugar, ou ele pode realmente ter tido uma visão de que ele estava naquele lugar. O próximo é sobre a mulher samaritana, né? Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha só, Jesus agora, né? Vocês lembram da conversa dele com a mulher, né? Por que ele disse tudo o que ela tem feito? Vocês lembram? Por quê? O que Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço, na conversa? Tem 5 homens, 5 maridos. Teve 5 maridos e esse que estava é teu. Né? Quem contou para Jesus isso? Quem contou? Será, né? Gente, foi o Espírito Santo que trouxe para ele. Isso é uma palavra de conhecimento a respeito da vida daquela mulher, né? Então Jesus está ali no diálogo. No diálogo, imagina, ele não tem toda a informação. Está conversando com ela, está analisando também em volta do que está acontecendo, ouvido aberto para o Espírito Santo, né? Os olhos de entendimento abertos para o Espírito Santo, né? Traz seu marido.
mas é que, né, é meio difícil aí, as coisas do marido. E aí Jesus vem e traz a palavra de conhecimento, né? Realmente, você não tem marido, né? Você já teve 5 e esse que você está agora não é seu. Né? Sutil Jesus, né? Bem assim, boa. Né? A responde, o que a irmã perguntou ali, né? Se for uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu acho super importante frisar assim, esse negócio de entregar a palavra de revelação, que não ultrapassa o limite da fé, do amor e da consciência do outro, né? Sim. Por mais que seja uma palavra dura, Deus nunca vai quebrar nenhum dos princípios. Do Gênesis, Apocalipse, Deus jamais vai quebrar algo que, para cumprir ou obedecer a Ele, a gente não precisa quebrar nada. Sim, não, nunca vai ser quebrado, não. Você vai trazer de fato em amor, né? Vai trazer em amor essa palavra. Como Jesus trouxe também em amor, né? Mas às vezes o amor, primeiro ele vai ferindo a gente, né? Porque a verdade faz isso, ela dói, mas liberta. Isso que é importante, né? Vai lá o 2 Samuel, isso aqui é bem massa, hein? Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, e pela luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas as consequências permaneceram. A diferença é que a vida dele foi poupada. A consequência seguiu igual, né? Não, tá dando exemplo do ladrão na cruz mesmo, que ele estava falando essa semana, né? Uhum. Ele, ainda hoje, ele estaria com Cristo no paraíso, mas a consequência, Jesus não tirou ele da cruz. Não. A consequência veio só para ele. Continua lá, até a hora de ir para o paraíso. Então, é interessante, né, você ver. Aqui a gente viu vários exemplos da palavra de conhecimento expondo o pecado, expondo situações da vida da pessoa, não o pecado, né? Ela não estava lá embaixo da figueira, não é pecado, estava lá normal, de boas, né? Mas a gente vê dentro dessa relação aqui até agora. E aqui Natã está expondo, gente, isso que é dureza, hein? O profeta tem que ir lá falar com o rei, né? Ele podia morrer, literalmente, porque o rei tinha todo o poder para fazer isso, né? E se o rei talvez não gostasse da profecia, é isso que ele ia fazer, mandar cortar a cabeça dele, né? Como aconteceu lá com João Batista. E aí a gente vê, Isaías foi cerrado ao meio, né? Então, a gente vê lá esse profeta corajoso aí da parte de Deus, falando para o rei: Ok, você... contou uma historinha, né? Ilustrou um negócio ali, mas aí ele falou, né, para ele, falou: olha, você matou o rei Urias, você pecou contra Deus, e ainda não sendo o suficiente, você foi lá e pegou a mulher dele. Né? É isso que você fez, rei. Né? Então, ele vem e expõe o pecado do rei dessa forma. Né? A palavra de conhecimento faz isso também. Né? Traz esse passado e presente. O último texto aí. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que o homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim.
Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e depois dos seus empregados e 2 dos seus empregados, e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu estava, Geazi pegou os 2 sacos e os carregou para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Uau. Quando? Até isso, né? Olha só, né? Palavra de conhecimento de Eliseu. Geazi era servo de Eliseu. E Naamã foi lá, ofereceu presentes para Eliseu curar a lepra dele. Eliseu nem pôs na mão, porque ele achou que ele ia lá fazer nele, alguma coisa assim, né? Aconteceu nada. Falou: vai lá e tomar banho no Rio Jordão, que é o mais sujo, né, que tinha. E foi lá 7 vezes, 7 mergulhos, você vai sair de lá perto de criança, bebezinho. Né? Ele ficou bravo, revoltado, mas, né, fez. Né? Teve uma mão consciência lá, fez, foi curado. Geazi ficou indignado, que é o profeta, gente, o profeta era pobre. Né? Você vê, por exemplo, o profeta Elias sendo sustentado pela viúva, que não tinha o que comer. Né? Olha que ótimo, né? Beleza, né? Vida difícil do profeta. E aí vem um homem e oferece plantações, olivais, vestes, ouro, tesouro. E o profeta não fez nada, não quis. Né? Negou. Né? Aí o Geazi, o servo, ficou lá: eu acho que meu dono está meio, meu senhor, né? Meu senhor está meio, né? Dificuldade, assim, eu vou lá dar uma ajuda, né? E ele foi lá para pegar para ele. Ele mentiu, inclusive, né? E aí quando ele volta, ele entra dentro de casa, Eliseu tenta dar uma chance para ele, né? Onde é que você estava? Né? Ele já sabia, porque o Espírito Santo já tinha falado com ele, né? Então, já tinha tido essa palavra de conhecimento ali a respeito do que aconteceu. Aí tinha som também, porque você vê que né, ele ouviu a conversa, exatamente do círculo com o Geazi, né? Então, a gente vê aí essa relação da palavra de conhecimento. Deixa eu voltar aqui a palavra de sabedoria, aqui nesse texto, que eu quero falar a respeito dela. Em Atos 27, do 9 ao 22, acontece uma situação interessante com Paulo. Paulo estava preso e agora ele ia ser transferido, né, para falar numa outra, como fala isso? Uma outra instância, né? E enquanto ele está sendo para ser transportado, ele ia de navio, né, que era o transporte da época. Só que estava se aproximando um vento da época que chamava Euroaquilão. Né? Esse vento era tipo uma tempestade no mar terrível que não tinha como sobreviver quem pegasse. Né? O nome de gripe, né? Melagrião. Euroaquilão. Então, e aí, aí não bastando isso, o Espírito Santo fala com Paulo. Né? E Paulo tenta orientar o capitão, né, o pessoal do navio, a respeito de que não era seguro navegar. Embora o povo ficava meio assim com Paulo, porque sabia que Paulo tinha os mistérios com Deus, né? Com Deus que eles não entendiam. Então, apesar disso, não, vamos lá, a gente vai seguir em frente, né? Deus zica, né? Então vamos ver o texto lá. Abram Atos 27, 9. A gente vai ver só os versículos, não vai ler tudo não. Aqui a gente vê a interação de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Tudo junto. 27, 9. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava. Olha o que Paulo falou para ele. Varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda. Né? Olha que polido, Paulo, né? Incômoda. Com muito dano. Não só para o navio e a carga, mas para a nossa vida. Né? Ou seja,
Paulo estava antevendo isso já, né? Ele antevê, ele tem um testemunho interior de que algo ruim está, né, acontecer, essa leitura de presságio, um futuro próximo, né? Uma palavra de sabedoria sobre isso. Mas o centurião cria mais no piloto, no mestre, do que no que dizia Paulo. Ok. Aí a gente vai ler aqui agora o versículo 15 ao 20. 15 ao 20. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Eu não entendi nada que você está dizendo aqui, mas eu sei que não deu nada certo com o navio, né? E levado, é que eu não entendo batel, toa... A minha que diz que é bote salva-vidas. Isso, que são os equipamentos do navio, né? Levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa a Sirte, amainadas as velas, né? Subiu as velas, e foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, olha a tempestade aí, o meladinho, né? No dia seguinte, aliviaram o navio, ou seja, começaram a jogar as cargas, né? Aliviaram para deixar mais leve o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, estão depenando o navio para deixar ele levinho, né? E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, o Paulo de novo sendo muito polido aqui, né? Fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Aí então, o navio, então, eles perderam a carga, lançaram a carga, a armação do navio, todos perderam a esperança de salvamento. No versículo 20, Paulo diz, eu falei, né? E a partir do verso 22, Paulo começa a aconselhar, né? Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a tal. Então, Paulo vem e traz essa palavra de consolo. Então, ele tem um testemunho interior, né, uma palavra de sabedoria sobre o futuro antes, avisando, olha, não viaje, porque estou vendo que vai acontecer tal coisa. Né? Não é profecia, não é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele viu o futuro e apontou uma direção. Eles teimaram, eles foram na direção viajar. Aconteceu a tempestade, começaram a jogar tudo para fora. Paulo também estava naquela, né, perdendo a esperança de vida. Mas ele falou com Deus ali, e a gente vê agora um anjo, uma manifestação, né, da parte de Deus ali. Essa visão a gente pode entender como um discernimento de espírito, tá? Essa visão que ele teve ali do anjo. E a gente vai ver o que é discernimento de espírito já. E aí Paulo vem e aconselha a todos que tenham bom ânimo. Olha que interessante, Paulo também, depois disso aqui, né, acontece ainda mais uma situação a respeito do navio, a respeito de todos eles, e eles orientam sobre o que deveria fazer. Cadê? Eu estou falando da comida aqui. Estão tentando jogar, né, os prisioneiros, né? E aí Paulo disse ao centurião, aos soldados, se estes no 31 não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Né? Então, os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Então, na verdade, eles não podiam se segurar em nada, né? Eles tinham que depender somente de Deus e daquela palavra que Deus havia lançado. Nada que pudesse trazer esperança naquele lugar para eles ali poderia existir, senão a vida deles ia ser perdida. Que louco, né? Como que Deus coloca a gente em umas enrascadas, né? Assim? Acontece isso com você de vez em quando? Você acha que você tem alguma coisa pra você segurar aqui, não, né? Se tudo errado, tem isso aqui, né? E aí, na verdade, ele fala, não, se você não soltar isso aqui, não vai ter nem isso nem aquilo. Oh, Deus, né? Que isso, né? Ele fez mais ou menos isso com o pessoal ali. Né? E aí Paulo vem e traz essa palavra. Gente, né? Confia nele, só nele. Mais ou menos isso. Então, Paulo traz essa palavra de sabedoria aqui. Uma coisa sobre interpretação de sonho, José do Egito. O
que é uma interpretação de sonhos? Não é alguém que tem o dom da interpretação de sonhos. Qualquer pessoa pode interpretar um sonho, que seja cristã, né? Tem inclusive elementos psicológicos a respeito do sonho. Mas uma interpretação da parte de Deus envolve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. José, quando vai interpretar o sonho de Faraó, ele chega para o Faraó, né, e fala, lembra do sonho do Faraó sobre as vacas magras, vacas gordas, as espigas cheias e as mirradas, né? E aí Paulo chega para ele e faz primeiro uma leitura geral dos símbolos do sonho, né? São 7 anos, E aí ele traz uma palavra de conhecimento a respeito disso, né? A respeito do que é o sonho, né? O Faraó teve um sonho, assim, e traz a palavra de conhecimento ali. Passado, presente, é o que está acontecendo. E aí ele vem e fala e traz uma palavra de sabedoria apontando para o futuro, traz um conselho. Nesses anos em que vai acontecer tudo isso, Faraó, é importante que você estabeleça alguém no governo, né, para fazer a gestão, né, desses anos de fartura, para que depois essa pessoa possa administrar e a gente continue passando os anos de seca, né, tendo alimento. O Faraó acha o conselho dele muito bom, né? Onde a gente vê o discernimento do espírito aqui, ele consegue discernir sobre o que era bom e o que era ruim, né, nos elementos do sonho, né? O que representavam as vacas gordas e as vacas magras, por exemplo. Né? A gente pode começar a entender isso também como esse discernir, essa percepção de que natureza é aquela coisa. Então isso é representar algo ruim dessa parte, isso representa algo bom da parte de Deus. Né? Então, essa capacidade de discernir. Então, a gente vê essa junção. Então, quando a gente interpreta sonho, no movido pelo Espírito, na manifestação dos dons, são a junção desses 3 dons aí em movimento. Tá? Deixa eu avançar. A gente já saiu daqui. Vamos falar agora sobre ele mesmo, discernimento de espíritos. Discernir, julgar, é uma percepção espiritual, né? Então não tem nada a ver com uma introspecção, sabe aquele sentimento assim que a gente tem dentro da gente, assim? Isso não é discernimento de espíritos, né? Não é uma percepção humana. Eu estou sentindo que isso não vai dar certo, né? Isso é uma percepção humana. A gente tem e ela é boa, mas isso não é discernimento de espírito. É uma percepção espiritual, uma capacidade de fazer um julgamento se aquilo procede da parte de Deus ou não. Como que isso é feito? Né? Como que é revelada a fonte dessas manifestações? De que forma? Basicamente, o discernimento de espírito vai mostrar se aquela manifestação é de anjo, são da parte de Deus, Jesus, de demônios. Né? Então, literalmente, né, a pessoa pode ter o testemunho interior de que aquilo é um demônio, de que aquilo é o próprio Deus, né, é a pessoa Jesus, de que aquilo é um anjo da parte de Deus. Né? Então, tem a ver com esses seres, o discernimento do espírito, diretamente. Tá? Não é um sentimento. Pode falar. Como que funciona, por exemplo, assim, no candomblé você tem a incorporação. Em outras receitas você vai canalizar tipo, o nada. Como que funciona para quem consegue discernir isso, perceber assim, aquela pessoa está incorporada, aquela pessoa está possessa, aquela pessoa está canalizada. Qual é a postura da pessoa quando ela tem esse discernimento do espírito? Ela vai ter que orar e aprender, porque assim, como eu penso, eu acredito que existem níveis níveis e níveis, né? Tipo, soldado no chão de fábrica não vai poder combater com o general. Mas aí, para não afrontar uma força que é maior do que aquela patente, como se comportar, entende? Porque você pode se proteger, mas também não tem como ficar ali vendo que a coisa está acontecendo e não fazer nada. O que eu imagino que a Fer está trazendo, Fer, me corrija se eu não for isso, tá?
às vezes a gente tem situações de possessão demoníaca, assim, na igreja mesmo. Quem já viu aqui alguma situação de possessão? Já apareceu 3 biscoitos na igreja? Aqui ou em outra igreja? Sim, algumas, né? Não é nada agradável, né? Então, assim, existem vários tipos de demônios, hierarquias de demônios que podem estar incorporadas, né, com a palavra que a Fê usou ali, possuindo a vida daquela pessoa. Existem os soldados mais rasos, que ela está sempre, são aqueles demônios mais... Qual é o seu nome? Fulano, né? São esses aí, ficam se mostrando. Isso aí tem identidade. Os aceitos, né? Então, tem esses aí, que é mais raso, né, escalão mais raso, e tem outros em outras hierarquias, né, que a palavra fala sobre principados, potestades, dominadores do ar. Então, são níveis de, né, hierárquicos aí. Gente, principado, potestade e dominações são digamos, escalões. E isso tanto no reino de Deus, do anjo de Deus, quanto no anjo das trevas. Né? E tudo é anjo, no fim da conta. A diferença é que são os de Deus e são os do diabo, são os que caíram. Né? No início era tudo de Deus. Né? Aliás, Deus manda em tudo, é Deus também. Então, ele que é o... Mas assim, esses que têm uma hierarquia maior, ele tem isso por conta do tipo de envolvimento que essa pessoa teve na vida dela, de práticas, de pecado, né? O inimigo perguntou, viu, como que eles estão sabendo, alguém está denunciando, a gente tem um espião lá. E aí o rei fala, o servo do rei fala, não é, sabe o que acontece? Tem um profeta lá, que Deus fala com ele em sonhos lá à noite, daí enquanto o rei prepara a armadilha, ele já está sabendo lá, né? E daí não tem jeito. E aí acontece que eles conseguem cercá-los, né, num determinado lugar, e Deus fala com Eliseu, né, o profeta. Eles estão no alto, né, do monte aqui, lá na clareira aqui, todo o exército vindo e cercando, e o Geazi está apavorado, começa a tremer as perninhas, né? Desesperado, com medo, vamos perecer aqui, né? E aí, o que Eliseu faz? Ele faz uma oração, né? Sem olhar para os olhos dele para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco, né, do que os que estão do inimigo lá, né? Ele fala, daí ele ora, né, para que ele veja. Quando ele fala para que ele veja, os olhos dele são abertos e ele tem discernimento do que já estava lá, né? Todo aquele vale, aquele lugar cercado por anjos, né? Anjos, cavalos de fogo, estou aumentando, cavalos de fogo, carruagens, exército de Deus, estava tudo lá, né? A palavra fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. Então, gente, anjos são seres espirituais, eles não vêm só naquele, eles estão. O mundo espiritual está. O discernimento espírito é a percepção de algo que já está. Deus nos dá a conhecer, Deus dá àquela pessoa, naquela hora, o entendimento, a visão do que está ali. A coisa já está.